Que alegria, que felicidade. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesta reunião do Tribunal da Justiça de Deus. Hoje o assunto é um pouco delicado, mas é um assunto que se faz necessário em nosso meio, porque muitos dos irmãos estão caindo em decadência, andando de qualquer maneira, e no futuro, meus irmãos, a coisa não vai ser boa para esta gente, que estando em nosso meio, acreditam estarem salvos, mas depois, certamente, ouvirão de Jesus as palavras que ninguém quer ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, a reunião no Tribunal da Justiça de Deus é para que eu venha me consertar, para que todos nós venhamos compreender as leis da Cidade Santa e possamos nos arrepender dos nossos pecados no momento em que nós só pensarmos em praticar a justiça. Amém? Então preste bastante atenção, porque, meus irmãos, está na hora de acordar, já passou da hora do despertamento da igreja. Amém? Em breve, as portas da Cidade Santa, ou seja, as portas da graça, irá se fechar, e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Amém? Nosso querido e amado Deus, venha direcionar as vossas vidas e que vocês possam abrir os vossos ouvidos para a compreensão desta rica palavra que será dita hoje. Amém? Vamos ler aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 10, 9 e 10. Está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, pessoal? Então, pessoal, os praticantes de injustiça vivem nessas práticas. E hoje o assunto abordado será sobre os efeminados. Está escrito que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu sempre falei aos irmãos que é necessário cada um de nós, ao lermos, não a lermos somente versículos, mas lermos todo o livro, porque esses livros são cartas. Esse livro de 1 Coríntios foi carta escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, e enviada à cidade de Coríntios. Amém? 1 e 2 Coríntios são cartas. Então, uma carta, você não vai ficar lendo um trechinho da carta. É bom que você leia todo o livro para você compreender o que está sendo dito nesses livros. Amém, pessoal? Então, veja bem. Esses assuntos aqui abordados aqui pelo apóstolo foi os assuntos que ele encontrou, o problema na igreja que ele encontrou naquela época. E em nossa época está acontecendo praticamente a mesma coisa e coisa pior. Amém, pessoal? No meio da igreja, no meio do povo de Deus. Essas práticas imundas, ao qual o apóstolo apresentou aqui na carta de Coríntios, os convertidos daquela época é que estavam cometendo esses delitos. Amém, pessoal? Estão compreendendo o que eu estou falando? Então, isso aqui foi um problema que estava acontecendo no meio do povo de Deus, nesta época que esta carta foi enviada para a cidade de Coríntios. Então, isso daqui, eu costumo falar que, embora não seja para nós, foram para os irmãos daquela época, em nossos dias, tudo isso está acontecendo no meio da congregação, dos justos, no meio do povo que se chama pelo nome de Deus. Então, se faz necessário nós trazermos à pauta esses assuntos, a fim de que os irmãos venham se consertar, quem estiver impuro. Porque se os irmãos se encontrarem impuros, no dia da vossa partida, ou no dia da redenção, irmãos, não tem salvação para os injustos. Então eu preciso andar no caminho da justiça para que eu possa ser salvo verdadeiramente no dia que findar o meu julgamento aqui na terra. Seja quando eu morrer, ou seja na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que estar preparado todos os dias da minha vida. Então entenda bem, pessoal. Quando nós vamos falar de efeminados, digamos, de gays, né, ou lésbicos,